Alunos da mediação, chegamos à aula 5, dando continuidade a esse estudo do homem e evolução das espécies. Nossa terceira aula, já que nós estudamos isso. Eu sou o professor Beto, estarei com vocês agora aqui, trabalhando essa aula para nós entendermos mais esse homem que ele sai dessa fase de nômade e se torna sedentário. Então, hoje, nessa aula 5.1, nós iremos ver esses conteúdos aqui. Acompanhe aí para vocês. O homem e a evolução da espécie, a parte 3 da nossa aula. A invenção da pré-história, a domesticação do ser humano e do espaço e o poder da escrita. E nós temos como habilidades da nossa aula de hoje fazer o uso de argumentação crítica sobre processos históricos. Reconhecer e utilizar diferentes linguagens. Então, hoje nós iremos ver a invenção na pré-história. Invenção na pré-história. Inventar. Inventar. Como é que se dá esse processo, professor? Inventar. O que é isso aí? Tudo não já existiu? Eu estou inventando alguma coisa? Pois saibam vocês, as invenções, desde a pré-história, elas vão sempre mudar a humanidade. Ela vai mudar a sua forma de relação social, a sua forma de relação de poder. A invenção, ela muda a relação de poder, ela muda a relação de espaço, ela muda toda uma estrutura de uma sociedade, a invenção. Na pré-história, nós vamos ver agora algumas invenções. A invenção da roda, a invenção do fogo, a invenção dos metais. Olha a relação de poder que isso vai se transformar. Lembra, lá na frente, quando nós estivermos no terceiro ano, nós vamos estudar a Belle Época. Nós vamos ver as invenções que tiveram no período da Belle Época. Invenções essas que levam o mundo à Primeira Guerra Mundial. É inventado as armas mais letais entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois o homem inventa a bomba atômica. Mas o homem inventa vacina, inventa remédio. O homem inventa meio de locomoção. O navio, os carros, o avião, meio de locomoção. O homem inventa um meio de comunicação. Esse que nós estamos vivendo aqui com vocês, invenção do homem, que facilita a nossa comunicação. Eu daqui, você daí, e nós dentro de uma aula de história. A invenção do homem na tecnologia, a invenção do homem transforma a agricultura, faz com que o solo produza mais, os produtos se tornem transgênicos, tenham maior capacidade de produção, fiquem maiores, mais robustos. Mas a gente não sabe até que ponto essas invenções são boas ou ruins. Mas o homem, ele é um constante inventor. E essa invenção dele começou lá na pré-história, com isso aí que vocês estão vendo na tela. Começou com a roda. Lá no Neolítico, a roda é inventada. Essa invenção da roda, ela vai transformar as embarcações, ela vai se transformar mais rápida a locomoção para lugares distantes, a roda. Imagine vocês se o homem não tivesse inventado a roda, como seria hoje. O avião, para ele voar, ele precisa da roda. Certo? O barco, para ele funcionar, a hélice, ele passa por questões redondas. Todo um aparato lá, toda uma engrenagem toda redonda que se encaixa uma na outra e faz com que o barco ande. Um carro, para ele andar, precisa da roda. Já pensou um carro sem roda, sem pneu? Só aquele carro que voa, que dá não, é a nossa realidade. Mas, por enquanto, a maioria dos carros precisam da roda para rodar. A roda do ônibus, roda, olha aí, ó, e vai rodando. O mundo, ele vai rodando, ele vai girando. A roda, então, foi uma grande invenção lá do Neolítico. Lá do Neolítico, a roda ela é inventada. Depois, essa roda ela é colocada nos arados para arar. Depois, ela é colocada nas carroças para se locomover. Essa roda ela é colocada depois até em armamentos para eles se locomoverem nos conflitos que vão surgir posterior.
A roda, então, foi uma grande invenção do homem. A roda, olha aí na tela de vocês, essa roda que nós estamos percebendo. A prática da agricultura gerou a necessidade de novos objetos, como o pote de cerâmicas usados para armazenar os grãos e cozinhar alimentos. O homem se torna sedentário. Ele para, ele constrói sua casa. Lembra que na aula passada nós estávamos vendo lá o homem construindo sua casa e tudo? Agora ele vai construir uma casa mais forte, mais segura. Ele vai construir agora uma casa de pedra. E ele, praticando a agricultura dentro desse novo contexto do sedentarismo, dele parar em um local, ele vai precisar de utensílios. Ele começa a desenvolver, a inventar utensílios domésticos. Ele vai começar a desenvolver objetos que facilitassem a sua vida. O pote de barra aí, o pote de cerâmica, ele vai cozinhar os alimentos, ele vai armazenar água e até utilizar como urna funerária, esses esportes. Então, o homem ele está inventando utensílios na agricultura. Olha aí a agricultura lá da antiguidade. Esse homem aí do Neolítico já está se transformando. Aí é uma imagem que ela fala sobre o arado egípcio, como os egípcios faziam o arado da terra, a plantação. Então, o homem e a mulher plantando, as árvores depois nascendo. Então, um arado egípcio, agricultura dentro desse sedentarismo. O arado como tração animal, as pás, enxadas, as foices, vão facilitar o trabalho do plantio e da colheita. Plantio e colheita. Então, as invenções do homem lá do Neolítico, ela vai servir para facilitar essa vida cotidiana dele. Essa vida cotidiana dele. O homem, ele vai estar ali nesse período, com o tempo, o homem vai observar esse tempo e ele vai dizer, olha, eu preciso fazer novas invenções. Eu preciso saber de que forma eu vou plantar, de que forma eu vou colher. Então, esse homem, ele está dentro dessas invenções do arado, das ferramentas e tudo, ele vai estar para poder desenvolver o seu cotidiano. Esse sedentarismo. Olha aí, ó, na imagem para vocês. Olha aí a imagem para vocês. A imagem para vocês, o homem arando a terra. O homem arando a terra. A tração animal, os animais que eram inventados aí para a tração da terra. Então esse homem aí, ele está no seu cotidiano. Agora que ele é um homem sedentário, que ele tem a sua terra fixa, agora ele vai começar a plantar para ele colher. Ele não precisa mais sair daquele local. Ele precisa se fixar naquele local e ele precisa proteger aquele local. Professor, qual é outra invenção do homem que vai transformar esse período? Pensem vocês aí, qual é a invenção aí que vai transformar esse período? Já falamos da roda. Qual é uma outra grande invenção que vai transformar esse período? O fogo. O fogo. Esse fogo que ele vai servir para aquecer. Esse fogo que ele vai servir para cozinhar. Esse fogo que ele vai servir para guerrear. E esse fogo que ele vai servir, sabe para quê? Para inventar outras coisas. Vocês já pararam para pensar que o fogo é a base de quase tudo que nós utilizamos hoje? Hoje. Tá vendo a cadeira de vocês aí? Se ela tiver ferro, ela passou pelo fogo. Fogo. O carro é movido a explosão. O combustível explode dentro de um motor. Tudo para ser fundido
todo o metal para ser fundido. Se você tiver com alguma coisa de metal aí perto de você, saiba que aquele metal para ser fundido, ele precisou de passar por fogo. Então o fogo inventado lá na pré-história, ele traz hoje, até hoje, ele traz esse mecanismo de transformação. Olhem na tela de vocês aí, ó. Na tela de vocês nós vamos ver esse fogo descoberto há 400 milhões de anos. E ele foi descoberto pelos raios que caiu nas árvores, caiu o raio na árvore. Esses raios que caiu na árvore, o homem percebeu que ele transmitia calor. Então essa transmissão de calor desse fogo vai fazer com que esse homem, olha aqui a fogueira, que eu vou me queimar na fogueira, meu Deus do céu, olha esse fogo aqui, ó. O homem da pré-história, então ele tem essa relação com fogo. Ele pega aquele fogo que caiu no raio e ele começa a dominar esse fogo. Esse fogo ele vai ficar com ele aí, ó. Vai ficar com essa grande invenção aí desse fogo, e esse homem ele vai utilizar esse fogo para se aquecer do frio. Ele vai utilizar esse fogo para trabalhar a alimentação. Ele vai utilizar depois desse fogo para fundir os seus metais. É o fogo que é utilizado. Olha aí, ó. O fogo, mais uma invenção lá do Neolítico, mais uma invenção lá da pré-história, que ela vai transformar as relações desse homem. Inclusive tem um filme chamado A Guerra do Fogo, que trabalha a pré-história, esse período da pré-história aí, que é trabalhado na Guerra do Fogo. Olha aí, ó, na tela para vocês aí, ó, a base do fogo. 5.000 anos ainda antes de Cristo, a 4.000 anos antes de Cristo, essas sociedades neolíticas elas começam a trabalhar fundição de metais. Inicialmente, fundir o cobre usavam para a confecção de vários objetos. Olha aí, ó, fundir metais. Fundir metais. O que é, professor, fundição de metais? Derreter esse metal. Na imagem aí vocês estão percebendo, o homem derrete através do fogo esse metal, e esse metal que é derretido através do fogo, ele se transforma em outros metais. Aqui eles estão fazendo ponta de lança para caçar. Depois essas lanças também eles vão servir para guerrear. Mas a fundição de metais, ela vai ser importantíssima dentro desse período para que o homem possa transformar a agricultura. Essas ferramentas que este homem vai ter nesse período na fundição de metal, olha aí, ó, que veio da invenção do fogo. Se não fosse o fogo, não teria como fundir esses metais. Então, o homem ele vai pegar esse metal, nós estamos aí no bronze sendo transformado, e esse bronze ele vai ser um metal não tão resistente como nós vamos ver posteriormente os outros metais, mas ele vai ser trabalhado aí, esse metal, e esse homem trabalha nesse processo de fundição. Então, aluno já sabe o que é fundição. Derreter esse metal. E o metal, geralmente, ele é derretido para ele ganhar uma nova forma. Não tem aquelas pessoas que derretem o alumínio e transformam numa panela de alumínio. Derrete o ouro e transforma num cordão de ouro, numa aliança, num anel. Você derrete o metal e ele se transforma em outra coisa. Olha na tela para vocês. Aí que nós vamos ver aí que esse homem ele pegou o cobre, juntou com estânio e produziu o bronze. Estânio, vocês estão bem familiarizados, né? A casterita, que ela é feita aí, ela é base do estânio, a casterita. Por volta de 3.000 a.C., aprenderam a misturar o cobre e o estânio, formando um metal mais resistente, que foi o bronze, que passou a ser usado em confecções de lanças e escudos. Então esse homem, agora, ele é um homem guerreiro. Ele utiliza esse metal para fazer seus instrumentos de guerra.
Este homem, agora ele está indo para a batalha. Ele se tornou sedentário. Ele se formou em comunidade. Ele está plantando. Aí tem uma comunidade que ela não está tão sedentária, ela ficou de olho naquela comunidade. Ela disse, olha, vamos ali pegar aquela plantação, vamos pegar ali, saquear ali o que ele tem. Aí ele precisou de fazer escudos e lanças para poder se proteger. Aí é o homem que funde o cobre e o estânio ali e forma-se o bronze. E fazendo essas lanças. Olha aí na tela de vocês aí, ó. Um escudo e uma lança que servia para o conflito, para a guerra. Depois nós temos aí, mais de 1000 anos depois, nós vamos ter o ferro. Essa técnica de fundição do minério de ferro produziu o ferro com o qual fazia instrumentos de trabalho, utensílios e armas. Agora nós estamos tendo o ferro. Olha aí alguns utensílios, algumas armas achadas em escavações feitas de ferro. E aí, aluno? Será que hoje nós viveremos sem esses metais? Você lá na cozinha de você vai estar cozinhando. Você não precisa de um metal para cortar a cebola, cortar o tomate, mexer a panela, a própria panela feita de metal. Então o metal, ele é fundamental até hoje na nossa sociedade. Olha, utensílios que foram descobertos há milhares e milhares de anos atrás. Até hoje se usa metal para produzir armas. Se usa metal para produzir utensílios que vão no corpo humano. O cara quebrou uma perna, então o cara coloca um pino lá de um material que seja adaptável ao corpo. Não pode colocar de ferro, senão você mata a pessoa de tétano ali, o ferro vai enferrujar lá dentro. Então é colocado um metal que possa ser absorvido pelo corpo. São vários metais hoje que são estudados de absorção pelo corpo. Tá? O metal, ele é utilizado no cotidiano, num balanço, num brinquedo, numa estrutura de uma casa é utilizado metal. Todos eles passaram por um processo de fundição. E na pré-história, ele era feito armas, como vocês estão vendo aí na imagem. Olha aí na imagem. Eram feitas armas, ponta de lanças, para caçar e para guerrear. Eram feitas de metais. Ponta de lanças, pontas de flechas, próprias facas, eram feitas de metal. Aí a fundição do ferro, a descoberta aí do ferro. Agora tem uma coisa que é bem intrigante, que fala sobre a domesticação do ser humano. Professor, o que quer dizer essa domesticação do ser humano dentro do Neolítico? Como é que esse aumento populacional está relacionado a essa domesticação, a fartura de alimento, a regularização, a oferta de alimento, a convivência, um número maior de seres humanos, possibilitado um longo processo de domesticação dos instintos e da sexualidade. Alunos, o ser, já no Neolítico, ele, nessa transição dele de nômade para sedentário, o homem, se nós observarmos, ele vivia dentro de instintos. Ele não vivia dentro de regras sociais como nós vivemos hoje, regras religiosas como nós vivemos hoje. Então era um homem feito por instintos. Então, quando nós falamos sobre a domesticação da sexualidade dele, significava que o homem iria fazer uma transição da sua sexualidade animal através apenas de instinto para um homem que estava em um novo processo de construção de uma família. Aquele homem que se torna sedentário, ele começa a se formar em um ambiente familiar, ele começa a ter uma relação familiar. Isso vai fazer com que ele se fortaleça naquele seu ambiente.
se proteja melhor dentro daquele ambiente. Então, há uma domesticação, é por isso que ele fala aí sobre essa domesticação do homem, essa transformação aí, ó. As transformações revelam a passagem do casamento natural, do acasalamento natural e selvagem para uma união social e cultural. Então, aí nós estamos vendo, nessa imagem aí, que vou mostrar para vocês, ó, nós estamos vendo um homem que está em processo de transformação. Um homem em processo de transformação dentro de uma sociedade. É um homem que ele se tornou sedentário, que ele agora há uma necessidade de ele domesticar os seus instintos. Então ele começa a buscar uma parceira para ele domesticar os seus instintos. Ele começa a constituir o que vai ser chamado de família. Olha na pré-história essa nova sociedade surgindo, essa nova família surgindo aí neste momento. Então, é por isso que nós falamos sobre essa domesticação do homem. Fora a domesticação do homem, tem ainda a domesticação do espaço. A vida sedentária favoreceu o aperfeiçoamento das condições de moradia mais sólidas, capazes de acomodar famílias cada vez mais numerosas. Lá na aula passada, nós estávamos vendo um tipo de moradia. A moradia feita de power pick, feita de madeira, feita de barro. E agora nós temos aí já uma moradia mais sofisticada, uma moradia mais sólida, uma moradia maior. Aí nós estamos vendo uma moradia feita de pedra. Será que aí seria uma sala de jantar? Aí da idade da pedra? Seria uma sala de jantar? Então, essa domesticação do espaço, o homem deixar de ser nômade, se tornar sedentário, ele cria essa necessidade, ele constituiu uma família. Agora ele quer que aquela família que ele constituiu, ela tenha uma moradia mais sólida, mais protegida de animais, de ataques, etc. Então o homem começa a também criar uma estrutura melhor dentro de seu lar, dentro de sua casa. O homem começa a domesticar esse ambiente. Então nós temos esse ambiente domesticado. Nós temos a casa. Nós temos a lavoura, nós temos a criação de animais domesticados. Então o homem domesticou o fogo, o homem fez as suas invenções, o homem domesticou os animais, o homem domesticou a agricultura, o homem criou ferramentas para essa agricultura, para produzir mais. Agora ele está no processo de domesticação de seu lar. Construindo o seu lar, se estruturando em torno de uma família, de um clã familiar, de uma sociedade. Então, daí vão surgir as primeiras cidades que nós vamos ver nas próximas aulas também. Como é que surgem essas primeiras cidades. Olha aí na tela para vocês aí, ó. Em geral, essas áreas que eram plantadas ficavam bem próximas aos aldeamentos, facilitando a locomoção das mulheres e das crianças. A comunidade do Neolítico também aprenderam a converter as fibras em fios e este em tecidos. Domesticação dos fios e das fibras. Aparecimento dos tecidos. As roupas começam a mudar. A plantação ficava próximo das aldeias. As crianças tinham acesso à plantação. Olha aí, ó, essa pintura aí, ela mostra bem essa característica da domesticação dos animais, a domesticação do lobo, a domesticação de porcos, a domesticação de vaca, de boi ali, ó. A agricultura, aí uma imagem de um garoto e de uma mulher fazendo a colheita, provavelmente trigo ali. Então, nós temos esse homem com ferramentas feitas de madeira e pedras. Então, há um processo de transformação dessa sociedade, nesse Neolítico. Essas formas de viver do Neolítico que nós estamos
apresentando agora. O homem domesticou. Agora ele precisa da escrita. Com o aparecimento da escrita, temos o fim da pré-história e o início da história. Quando nós falamos em pré-história, esse prefixo chamado pré significa antes. Antes da história. Então, tudo aquilo que nós estudamos foi antes da história. A história, ela é uma ciência que, a princípio, a história ela dizia que só era história aquilo que estava escrito, que foram os documentos oficiais, escritos e tudo. Só que depois a história ela começou a utilizar outros mecanismos, outros vestígios para contar a história. E nós estamos num período de transição da pré-história para a história, nessa fase do Neolítico. E essa transformação, ela se dá com o aparecimento da escrita. O homem viveu em comunidade. O homem ele está vivendo em comunidade. Então, o homem ele precisa administrar a complexidade daquela comunidade. De que forma ele vai fazer isso? De que forma ele vai contar quantos animais? De que forma ele vai deixar para futuras gerações os ensinamentos que eram feitos apenas verbalmente, oralmente. Então, há uma relação oral. Agora esse homem ele precisa deixar algo escrito. Aparecimento da escrita. Começa então a aparecer a escrita. E olha a escrita aí que aparece. A escrita que ela vai lá da pré-história, lá das pinturas rupestres, que tentou ainda, a pintura rupestre, ela não escreve, ela tenta contar uma história, mas ainda não é a escrita. A escrita, ela vai aparecer quando aparece a escrita cuneiforme. É a primeira forma de escrita, a forma de cunha, ou seja, cavado na argila. Era gravada aí nas tabuletas de argilas. Isso antes dos hieróglifos dos egípcios lá. Bem antes dos hieróglifos dos egípcios, estão surgindo a escrita cuneiforme. Então, a região ali da Mesopotâmia, ela vai utilizar essa escrita cuneiforme. Olha aí, ó. Escrita cuneiforme, cavada, cunhada. Mesopotâmia. Professor, onde é esse negócio chamado Mesopotâmia? Entre o rio Tigres e o Eufrates? Lá, aquela região, o crescente fértil da Mesopotâmia, nós temos essa região da Mesopotâmia. Lá da cidade onde saiu, quem gosta de ler a Bíblia, sabe que Abraão saiu da Mesopotâmia e foi em direção à Palestina. Saiu ali da Mesopotâmia. Tá? Então, aquela região dali começam a aparecer a escrita. Os antigos povos sumérios, caldeus, outros povos que nós vamos estudar nas aulas posteriores. Ali na Mesopotâmia, então, esses povos eles vão viver ali naquela região, e lá naquela região aparece a escrita cuneiforme, que vão ser adotada pelos povos da Mesopotâmia. Os egípcios depois vão inventar um outro tipo de escrita, que vai ser os hieróglifos, que é um outro tipo de escrita. Alunos, eu quero que vocês prestem atenção ao seguinte. Nós estamos estudando aí um período de transição. Tá? Nós estamos num período chamado Neolítico. Tivemos o Paleolítico, nós tivemos o Mesolítico e agora nós estamos no Neolítico. Essa transição do Neolítico, essa saída da pré-história para a história. Nós estamos vendo a invenção do homem, a domesticação dos animais, a domesticação do seu lar, a sua própria domesticação dos seus instintos, a formação de sociedade, a formação familiar deste homem, a estrutura agrícola que ele está formando próximo de suas aldeias.
começam a aparecer a escrita. A escrita que ela vai servir para registrar. Eu preciso registrar, eu preciso contar a minha história. E essa escrita, ela começa a aparecer dentro dessa forma que vocês estão vendo aí. Dentro dessa forma cuneiforme, feita em cunha. Vamos lá para a tela? Olha aí, ó. Essa escrita passou a ser utilizada para preservar as regras que controlavam a sociedade. Existiam regras, mas era tudo feito de forma oral. Então a escrita, ela serve para preservar essas regras, para dizer, olha, aquela regra que tem ali não serve, aquela outra regra não serve. A regra é essa que está escrita. Essas regras teriam sido transmitidas oralmente, o que tornava mais complexo. Agora, a regra escrita, a regra oral, ela está escrita de forma cuneiforme. Olha aí, ó. Aí é um outro tipo de escrita que vai aparecer. Um outro tipo de escrita. O domínio da escrita permaneceu restrito a um pequeno grupo, tornando-se fonte do poder e prestígio. Não é todos que têm acesso à escrita, porque olha aqui, ó, imagine vocês, será que todos conseguiriam fazer essa escrita cuneiforme? Será que ela seria feita por todos? Quem teria acesso a essa escrita? Quem teria acesso a essa complexidade? Então, tudo aquilo que era oral, tudo aquilo que era passado, transmitido oralmente, precisou de uma escrita, para o povo dizer, não está escrito. Imagine vocês, será que o cristianismo iria resistir todo esse tempo se não fosse a Bíblia, que tem algo escrito? E todas as religiões cristãs seguem a Bíblia? Será que o islamismo iria resistir se não tivesse o Alcorão? O Antigo Testamento, que é a história do povo judeu, do povo hebreu, será que esse povo iria resistir? Vou dar um exemplo para vocês. Lembra de Moisés? Lá vamos um pouquinho para a Bíblia. Lembra de Moisés aí, quando Moisés foi ao monte, tudo, quando ele chegou, o povo estava adorando deuses, adorando estátuas. Moisés saiu quebrando tudo e tudo. Ele traz consigo os 10 mandamentos. Ou seja, ele trouxe a regra para aquele povo de forma escrita. Então é por isso que nós dizemos que a escrita, que ela vai aparecer na sociedade, ela passa por um processo de transformação entre o que é pré-história, tudo aquilo que é pré-história que nós estudamos, para o que é história. Então, a escrita faz essa transição, porque agora o homem, ele começou a produzir algo para deixar para a sua sociedade. Ele começou a registrar os seus costumes, ele começou a registrar as suas regras sociais. E isso foi se aperfeiçoando ao longo da história. Se aperfeiçoando, entra o direito. Nós vamos ver lá na frente o Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Tudo isso são códigos que foram deixados através da escrita. Nós vamos ver o Cilindro de Ciro, a primeira escrita que fala sobre direitos humanos. Foi lá na antiguidade, lá na Babilônia, Ciro o Grande escreveu em seu cilindro, lá cravado de forma cuneiforme, e deixou lá nesse cilindro a liberdade, os direitos humanos. E foi isso, aluno. A nossa aula 5 foi essa daqui. Eu sou o professor Beto. Daqui a pouco, quem vai estar com vocês fazendo uma revisão para vocês fazerem atividade vai ser o professor Lorismar. Então, aguarde a próxima aula e até a aula 6 eu volto com vocês. Um grande abraço, até a próxima.